Vai transmitir no Instagram? No Facebook. Só no Facebook. Aí depois a gente envia para o YouTube. Deixa eu aparecer para mim aqui, para mim ver as questões, as perguntas. Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Estamos aqui mais uma vez, Bíblia em Questão, para falarmos hoje sobre Santa Ceia. Estou aqui com o reverendo Luiz Prates, que já participou com a gente. Amém. Nós estamos em setembro, foi em julho, né? Aproximadamente. Foi em julho. Não me lembro mais o tema, que a pastora Kézia já não tem mais idade para... Passou, a gente esquece, mas eu lembro que foi muito bom. Eu lembro que foi um programa bem abençoado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus estamos bem de saúde, Deus tem nos guardado, né? Graças a Deus. E estamos aí fazendo a obra de Deus. Quer dizer que é um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, igualmente, também para nós estarmos aqui nesse programa, para abençoar. Amém, graças a Deus. Nós vamos falar, como eu já falei, sobre Santa Ceia, mas antes de tudo eu quero dizer que a gente não vai aqui polemizar, né? A gente vai falar da Santa Ceia à luz da Bíblia, tá, irmãos? A gente sabe que cada ministério tem seu estatuto, tem seus costumes, e a gente não vai entrar nesses detalhes. A gente vai falar do que a Bíblia fala a respeito da Santa Ceia, né? Respeitamos, né, a liturgia de cada ministério, né? Exatamente. Só que eu sei que você que está aí em casa tem muita dúvida a respeito da Santa Ceia, porque de fato causa muita dúvida. Quando a gente vai assim no ministério, por exemplo, visitar, e aí a gente vê a forma como a ceia é feita e de repente na nossa igreja é diferente. A gente que é membro, né, que vamos dizer assim, um pouco leigo, a gente fica meio perdido. Então, se você tem dúvidas, ou se no decorrer do programa for surgindo dúvidas, tem um número aí, né, do nosso WhatsApp, você você manda a pergunta, que as meninas vão passar para mim e eu passo para o reverendo e a gente vai respondendo. Eu sei que já tem muitas perguntas enviadas, porque como a gente anuncia, as pessoas vão enviando, né? Eu quero ler lá em 1 Coríntios 11, que eu acho que, acredito eu, que seja onde a maioria dos ministérios lê e pega como referência para a Santa Ceia, né? Eu quero ler só o versículo 23, o 24 e o 25, só para dar um norte, né, o nosso tema de hoje. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu vou deixar aberto aqui no 1 Coríntios, que talvez a gente precise voltar, né, um pouquinho sobre ele. Mas antes de tudo, reverendo, só me permite, me tire uma dúvida pessoal, antes da gente entrar na questão da Santa Ceia no geral. É impressão minha, pastora Kézia, ou isso é algo que acontece de fato, que mexe com as nossas cabeças, ou é uma cultura que colocaram em nossa cabeça, vamos dizer assim, que plantaram? Que o culto de Santa Ceia, a gente tem uma preocupação maior nas vestimentas, em se arrumar. Eu já tive tempos na minha vida, já congreguei em lugares que na Santa Ceia as mulheres iam fazer penteados e vinham todas elegantemente. Isso é algo que colocaram na nossa cabeça ou a gente tem mesmo a necessidade de, tipo, o culto da Santa Ceia é especial, então vamos melhorar, vamos dizer assim. Então, isso é muito mais cultural e de região. Porque se a gente levar para este lado, então, se o culto de Santa Ceia é o culto mais especial, os outros, então, não tem tanta importância, não é?
E a gente não pode admitir dessa forma, né? Então é muito mais cultural, assim como tem igrejas ou denominações que o culto do domingo é o maior culto da semana, então o pessoal faz questão até de comprar vestes novas, vestidos novos, né, roupa nova, por causa do culto de domingo. Então, isso é muito cultural da igreja, da congregação, do ministério, né? Então, o pessoal tem essas questões, né? O que não é negativo, porque tudo aquilo que levanta a autoestima para se estar diante de Deus, claro que é positivo, não claro, extrapolando no sentido de dar uma importância além da espiritualidade, né, apenas para, né, o estereótipo, né, para a veste, para virar um desfile, né? Então aí não. Mas geralmente isso é mais cultural da igreja, né, da linha de pensamento da igreja, daquilo que vai ser a liderança desenvolve, né? Olha, no culto de domingo, quer todo mundo arrumar. Aí o pessoal sabe, o outro diz, no culto de ceia, e todo mundo, né? Entendeu? Mas isso, né? Isso era uma pergunta minha, pessoal. Porque a gente percebe, a gente ouve mesmo, a gente ouve, né? É feito congresso, né? O congresso, uma vez no ano, aí pronto. Então, tem uma arrumação diferenciada, porque é uma vez no ano, né? O congresso. As pessoas são as mesmas. Exatamente. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. As pessoas são as mesmas, mas aí enfatiza o momento. Né? Exato. Bom, mas vamos lá então entrar para o tema mesmo e vamos desenvolver à luz da Bíblia. Quais os propósitos da Santa Ceia? Qual o maior propósito da Santa Ceia? Então, para a gente entender o propósito primeiro, na Escritura, é na Bíblia em questão, então na Bíblia você não vai encontrar o termo Santa Ceia. A Santa é uma colocação das denominações ou do cristianismo, né? Só vai ter ceia. Ceia do Senhor, não tem Santa. O problema, a questão é que quando se coloca Santa Ceia, então se enfatiza, por isso parece ser o culto mais importante de todos os cultos do mês, né? Já começa por aí. Então, na verdade, não existe Santa Ceia, existe a Ceia do Senhor, né? Que em hebraico é Seudah Ha'adon, Ceia do Senhor. Então a gente tem que ter um entendimento. Eu sou professor de cultura hebraica e isso facilita o entendimento de todo o Novo Testamento, porque se eu não entendo a estrutura, fica complicado de eu compreender de fato aquilo que está já estabelecido, não é? Exato. Então a ceia foi instituída quando? Na festa de Pêssah, de Páscoa. Então eu tenho que conhecer a finalidade da festividade, da celebração de Páscoa, para poder entender agora o porquê que Jesus vai estar trazendo uma nova característica na festa de Páscoa. Era Páscoa. Por isso que ele é apontado como o Cordeiro. O Cordeiro que morre quando? Na Páscoa. Na Páscoa, que era o quê? Uma celebração instituída por Deus. Não foi os homens, não foi Moisés, não foi os profetas. Foi Deus que disse, olha, vocês vão instituir, vão celebrar o quê? A saída do Egito, a escravidão. Vocês vão ser libertos dessa escravidão. Então vamos fazer aqui um ritual, não é? Uma cerimônia para ficar como memorial, como lembrança. Veja que Jesus vai dizer isso lá na frente, né? Sim. Fazer isso aí, memória. Por quê? Ele está em conexão com o memorial de Páscoa. Páscoa é um memorial. Então ele vai dizer a mesma coisa, vai seguir na mesma linha de pensamento, não é? Páscoa é um memorial da libertação do Egito. Naquela noite, né, que é chamada noite de Pêssah, lá no Egito, eu vou trazer um detalhe aqui que é bem interessante, muito rico, e que a maioria nunca ouviu, principalmente cristão, não tem aprofundamento na cultura, então não sabe disso. Naquela noite, então Deus diz, ó, aí a gente sabe, está lá Êxodo 12, né? Matarão um cordeiro, e vão comer o cordeiro todo assado, com a família, mas se outra família não tiver, traz a outra família também, contanto que todos participem. Ninguém pode ficar de fora. Nessa noite ninguém sai pelo lado de fora. O sangue do cordeiro, vocês vão colocar numa bacia à parte, né? Para depois espargir no umbral da porta, do lado de fora. Não precisava ser do lado de dentro, porque do lado de dentro eles estão cumprindo um mandamento de Deus. Então o sangue é como sinal do lado de fora.
Não é o sangue que vai salvá-los. Sim. É a obediência em cumprir o mandamento de Deus, estarem em comunhão, comendo o cordeiro, com ervas amargas, etc. Tudo aquilo que foi estabelecido. E o sangue é o sinal do lado de fora. A questão aqui fica muito interessante. Por exemplo, eu lido com judeus ortodoxos, né, e judeus messiânicos. Sim. E eles sabem que eu sou cristão, que eu creio em Jesus. Então os ortodoxos vão dizer assim: Deus nunca aceitou sangue humano para remissão de pecado. Deus nunca aceitou. Aí vai mostrar aqui, Isaac lá, né? Tá vendo? Deus pediu, mas não aceitou. Entrou um carneiro no lugar. Só que a cultura hebraica ensina que o povo hebreu que estava cativo no Egito há 86 anos cativo, não 400 anos, tá? Isso aí é para explicar, tem outra história, né? Uhum. Só 86 anos, que só não, foi muito terrível mesmo assim para eles, né? Eles deixaram de fazer a circuncisão, mas na noite de Pêssah para sair, foi ordenado que todos os homens fizessem a circuncisão. E o sangue da circuncisão, ou seja, as gotas de sangue do homem, foi colocado junto com o sangue do cordeiro. Certo? Então, quando o ortodoxo diz, não, Deus nunca aceitou sangue humano para a remissão, ou para poder resgatar o homem, ou para livrá-lo, eles sabem disso, mas eles contam com a ignorância daqueles que não conhecem a história, a cultura. Não é? Por isso que em Jesus se cumpre plenamente, porque ele como homem, ele tá aquele sangue da circuncisão dos homens estão representando ele como homem. Sim. E João, quando vê, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então, todo esse entendimento se cumpre sim na pessoa de Jesus. Não é? Então, havia 4 cálices na festa de Pêssah, certo? 2 que é tomado antes da janta e 2 que são tomados posteriormente. Então, quando Jesus vai celebrar, é Pêssah, é Páscoa, vai estar lá, já passou todo o período da matzá, ou seja, tira todo o fermento de casa, o pão é sem fermento, certo? Sim. O pão que Jesus vai estabelecer agora, a partir de então, é um pão sem fermento, porque Paulo vai dizer que o fermento representa o pecado. E Jesus é o homem. Cristo é o espiritual que está dentro dele. Certo? Então, quem vai morrer? Não é Cristo que morre. Quem morre é Jesus. Para liberar o Cristo. Exatamente. Dentro de nós. Certo? Certo. Então, Jesus é o homem. É o que está no físico. Sim. Cristo é o espiritual que está dentro dele. Não é? Então, né? Cristo não morreu. Quem morreu foi Jesus. Para que Cristo possa então se manifestar em nós. Exatamente. Porque tem que ter esse entendimento. Sim, precisa né? ter. Então Jesus, na hora lá, pega o pão sem fermento, vai ter 2 cálices que vai ser antes e os 2 cálices depois. Isso a gente vê relatado no Evangelho de Lucas. Tá? Ali vai estar. Qual o cálice que Jesus vai pegar? Ele vai pegar, para falar da aliança, o 3º cálice. Certo? Isso baseado em 4 palavras de Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 e 7, quando Deus vai falar com Moisés e vai dizer, vou tirar meu povo que está sendo oprimido, né? E resgatarei. Esse 3º cálice, que é o cálice da remissão, é que Jesus pega. O 3º. São 4. Por que ele pega o 3º? O 4º vai dizer assim, eu serei o vosso Deus, tá? Para sempre. Não é? Ele pega o 3º porque ele disse assim, só beberei outra vez. Lembra que tem mais uma vez que ele declarou? Vai ter mais uma vez. Nesta vez será o 4º cálice que é, e eu serei o vosso Deus para sempre. Eu serei o Senhor vosso Deus para sempre. Por isso que ele pega o 3º ali, e de fato é a questão da remissão. Só que os discípulos não estão entendendo. Por quê? Porque ele vai dizer, este cálice de vinho não era suco de uva. Nós estamos no Brasil, a cultura é diferenciada, né? Sim. Então, se usa fazer com suco de uva. Mas, biblicamente aqui, Bíblia em questão é vinho. Mas não pode vir porque o pessoal, né, se escandaliza, ou pode alguém ter algum problema, porque tem problema de bebida. Mas um vinho com 1 litro de água, 1 litro de vinho com 1 litro de água, ainda é considerado vinho, dentro do entendimento rabínico. Então, eu acredito que 1 litro de água, 1 litro de vinho deixa bem fraquinho, né? Talvez não fique nem o cheiro, certo? Bom, então ele vai dizer, este cálice de vinho é o meu sangue, e o pão sem fermento é a minha carne.
Imagina alguém do lado de fora ouvindo sangue e carne, e aí ele dizendo, e quem não bebe do meu sangue e não come da minha carne, sendo que para o judeu é proibido ingerir sangue. Então Jesus, quando fala um negócio desse, ele dá um choque, né? Como assim? Beber sangue, comer carne? E quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não terá parte comigo. Agora um detalhe, que naquela noite de terça, no primeiro andar, um cômodo grande, espaçoso, não estaria só Jesus e os 12. Era aí que eu queria chegar. Porque não é festa de peça. Então, E a festa de peça é para quem? É só para os homens ou é para a família? era aí que eu queria chegar. Quem é que pode tomar essa Santa Ceia? A ceia, quem pode participar? É para todos? A gente tem que entender. A fé, por isso que eu estou explicando a parte anterior. Então a ceia é estabelecida na festa de peça. E peça era para quem? Para a família. E a família inclui homem, mulher, filhos, não é? Todos tinham acesso. Agora imagina quanta gente tinha naquela ceia, porque afinal de contas só dos discípulos tinha 12. Cada um, se levasse sua esposa e mais alguém, já multiplicado para mais de 24 pessoas, fora o dono da casa, que não ia ficar de fora, afinal de contas ele está cercando a casa. Para Jesus, vai deixar a família de fora? Ok? Então a falta de entendimento da questão de como foi instituída a ceia vai começar a colocar restrições que de fato não existem biblicamente. Agora, respeitamos a questão de estatutos internos de ministérios. Biblicamente não está correto, mas quem aceita também não pode falar contra porque aceitou a submeter a esta liderança. Exatamente. É só colocando os pingos nos i. Existe uma confusão assim, quase que generalizada, quando o assunto é Santa Ceia. E é um assunto que eu particularmente não discuto, reverendo, é melhor, com outras pessoas. É melhor, porque assim, é tão diferente de um ministério para outro que a sensação que dá é que você não está falando do mesmo cristianismo. O mesmo Jesus, o mesmo evento. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu estava viajando, eu não pude vir ceiar aqui, né? No ministério que eu congregava. Então, era Santa Ceia, outro ministério eu fui. E eu passei uma vergonha, como os jovens dizem, eu caguei mico. Porque na hora da ceia, de servir a ceia, todo mundo se levantou e eu levantei também. Aí o obreiro, o diácono, foi servir a ceia e eu fui pegar. E ele disse, não pode. Aí eu fiquei constrangida, olhei pra mim e falei, ué, mas eu não tô mal vestida, qual o problema? né? Qual o problema? Aí, curiosa do jeito que eu sou muito curiosa, quando ele saiu eu perguntei pra irmãzinha que estava do meu lado. E ela falou assim que só participava da ceia membros daquela igreja. Quer dizer, não era nem do ministério, era da igreja. Se tivesse lá um membro do mesmo ministério, mas que fosse da igreja de um outro bairro, não tomaria ceia. E precisa ainda mostrar a carteirinha de membro. Na hora que você vai pegar a ceia, você tem que estar com a carteirinha de membro. Então, assim, não discutimos isso, não é nada disso. Só relatei isso para dizer o quão confusão tem quando o assunto é ceia. Entendendo que se ele diz, este é meu corpo, ele não disse isso é um pedaço do corpo. É o corpo. Todos aqueles que participam desta fé, desta comunhão, fazem parte do corpo. Mas aí os homens vêm e fazem as divisões, né? Se não for da nossa igreja, não pode tomar. Se não for do nosso ministério, não pode tomar. Só pode participar quem é da nossa, que tem a nossa visão, não é? Mas o corpo, a gente sabe que é composto de vários órgãos diferentes, porém compõe o corpo, não é? E aí tem outra questão também. Por exemplo, a ceia na igreja da gente é dia X, mas nesse dia eu tenho um compromisso aqui no seu ministério. Então eu não vou estar lá, tá? Só que aqui é ceia também. Então eu não tomei a ceia lá e tomei aqui pela manhã. À noite, então eu vou para lá, porque eu vou estar livre. Aí à noite tem a ceia também, porque é o dia da ceia, vai ter a ceia de manhã e vai ter a ceia à noite, né? Então à noite eu vou tomar a ceia. Aí eu posso tomar 2 vezes?
Pode ou não pode? E eu já não tomei a ceia fora, mas acontece que quem está lá diz, ué, por que o pastor Prates não veio tomar ceia? Escandaliza, né? Não sabe ele que naquele mesmo dia eu já estou tomando 2, teve dia de eu tomar 3 ceias no mesmo dia. Também já De tive. manhã, de tarde, de noite, todas as igrejas que eu fui era ceia. Também já Era tive. tudo no mesmo dia. Mas não foi nenhuma na minha própria igreja. Então alguém na igreja disse, por que o pastor não está aqui para tomar a ceia? Enquanto eu tomei 3 ceias no mesmo dia. Não é? Então, tem muita coisa que não é esclarecido para a igreja, nesse sentido também, do participar e ou você viajar. Você passa um mês no Rio de Janeiro, você não vai tomar ceia porque você não está aqui? Vai tomar lá. Mas aí alguém aqui vai dizer assim, passou um mês sem tomar ceia. Né? Então, é bom a gente esclarecer as pessoas que não devem julgar as outras pela sua ausência na igreja nesse dia. Primeiro, tem que saber o porquê. Segundo, às vezes a pessoa já tomou até... ou ainda que meio que obrigada, né? Sim, porque não tem como você ir para uma ceia e dizer, não vou tomar porque eu já tomei de manhã lá na outra. Ninguém vai entender. Não, mas o que está acontecendo? E aí, para evitar, né? Aí você toma de novo e depois você toma de novo e na sua igreja você não tomou, estão te julgando, dizendo, não tomou ceia, deve ter algum pecado. Quer dizer, se for pela ceia, pelo tomar a ceia, você está santificado 3 vezes mais. Não, já aconteceu na época de cooperadora, por algum motivo você tem que participar de 3 cultos da ceia, você participa dos 3, você toma, você está sendo 3 cultos. Mas quem pode participar? Quem? Uma coisa interessante. Judas participou da ceia? Sim. Mas Judas já estava semi-endemoniado, para não dizer que estava completo, que Jesus disse, olha o que Jesus fez para não entregar Judas. Jesus pegou o pão, molhou no vinho e deu a Judas. Sabe o que é isso? Na cultura hebraica, molhar o pão no vinho e entregar a alguém é dizer, este é meu convidado de honra. Então Jesus maquiou uma situação para ele não ser descoberto. Porque se Pedro sabe que é ele, Pedro levanta e mata ele ali mesmo. Pedrão era a segurança de Jesus e estava armado. Para ser segurança tinha que estar armado. Então Jesus molha o pão no vinho e fica tudo olhando. Eita, ele vai honrar quem? Quem ele vai honrar? Aí ele vai e entrega para Judas. E diz no ouvido de Judas. Ele não fala na mesa abertamente, senão todo mundo saberia. Sim. Tanto que ninguém sabe. Exatamente. Ele vai, entrega a Judas e todo mundo, Jesus está honrando Judas, ó. E diz no ouvido, o que tem de fazer? Faze logo. Mas ele poderia não ter dado o pão a Judas, porque Judas estaria prestes a trair. Portanto, eu tenho que parar para analisar. Se Judas, que estava lá, semi-endemoniado, que foi quem entregou, já estava com isso no coração, Jesus já sabia. Jesus revelou a ele que sabia. Mesmo assim, Jesus deu o pão molhado no vinho com muito mais honra para ele, pecador, tentando restaurá-lo do seu caminho, da sua determinação. E hoje na igreja diz, não, irmão, fulano pode, fulano não pode. Por que não pode? Não pode por isso, por aquilo, aquele outro. O pecado é maior do que o de Judas? Eu tinha essa pergunta para o senhor. Eu tenho essa pergunta marcada aqui. Eu ia esperar um pouquinho mais para perguntá-la. Mas já que o senhor entrou no assunto, Porque né? a hora passa rápido, né? E aí a gente não consegue falar tudo depois. Reverendo, um homem, um líder, um pastor, um líder ministerial, ele tem de fato esse poder que ele usa, que alguns usam, vamos dizer assim, porque a gente sabe, né, pastor? A gente sabe, a gente tem uma caminhada aí, a gente sabe. Ele tem esse poder de proibir um filho de Deus de não tomar a ceia? É isso, essa questão aqui. Biblicamente não. Mas o movimento cristão não vive a Bíblia. Vive a Bíblia em partes que lhe convém. Aonde a minha autoridade não for ser restrita, tudo ok. Mas aonde, na minha mentalidade de liderança, a Bíblia vai ser contra o meu modo de pensar, então isso aqui fica à parte. Então, por isso é criado estatutos. Porque o que é estatuto? Estatuto é interno. Estatuto é ministerial. Estatuto não é Bíblia. Não, estatuto é não pensamento é Bíblia. de homem em relação à estrutura da igreja, mas é deles. Vamos frisar isso, reverendo. Estatuto não é Bíblia. Não é. Então, no nosso estatuto só pode cear quem for do nosso ministério. Isso não é bíblico.
porque no dia da instituição de ceia não houve nenhuma discriminação nem para Judas. Quem mais precisava? Judas. Por isso Jesus lhe deu o pão molhado no vinho, que significa uma honra maior entre todos. Por quê? Porque quanto maior o pecado, maior a graça de Deus que ele deseja manifestar. Tanto que quando Judas vai para dar o beijo nele, Jesus já está sabendo de tudo e diz assim: a que vens, amigo? Ele continua insistindo: eu sou seu amigo. Por que você não vem para esse nível de amizade? Mas ele não quis. Quem não entende o amor e a graça de Deus, diz assim: nossa, mas parece que o pecado é mais vantajoso. Parece que é mais vantajoso você pecar do que você andar corretamente. Mas não é. É justamente isso que o reverendo está dizendo. O Senhor Jesus, ele abomina o pecado, Sim. mas ele ama o pecador. Então, assim, se ele vê o filho dele, assim como Judas, como ele já sabia, Jesus tentou de todas as formas salvar Judas. Não é que Judas não ia fazer o que tinha que fazer, porque tinha que fazer, não é verdade? Mas Jesus queria salvá-lo mesmo assim. Exato. Reverendo, quem pode realizar, ministrar a Santa Ceia? Precisa ser alguém específico? Isso aí é polêmico agora. Você disse que não é para polemizar? Nossa, não achei uma pergunta tão simples. Como não? Por exemplo, mulher pode E aí, ministrar a pode ou ceia? não pode? Aí a grande mentalidade machista, né? Vai dizer que não. A mulher não pode nem ministrar a palavra. nem ser pastora, por exemplo. Então, mas e se ela for pastora? A ceia que ela ministrar vai estar válida ou não? Ela pode batizar nas águas ou não? Eita. Ela pode fazer casamento ou não? Então é o mesmo nível. Ela vai poder celebrar a ceia ou não? Aí para amenizar, se o marido estiver do lado, e se ele for pastor, porque aí na verdade está dizendo o seguinte: não é ela, É ele. a autoridade dele, né? Ela está Pra ser com ele, conduzida, ela está apoiando ele. Tá, mas e se ela for viúva? Então a mulher, ela é reconhecida como mulher de Deus enquanto o marido está vivo. Aí ficou viúva. Aí começam as restrições. Não, mas e agora? É a pastora que vai batizar? É a pastora que vai dar ceia? É a pastora que vai ministrar? Mas que vai ainda dirigir? existe isso? Eu fico admirado. No tempo de hoje existe? Sim, eu fico admirado de estar em plena São Paulo, terceira maior capital do mundo. Subentende-se que as pessoas são mais evoluídas intelectualmente, mente mais aberta. Parece que o mundo consegue evoluir. O problema é que a religiosidade da igreja fica travada nos conceitos de 100 anos atrás, não é? E aí, mas não adianta, você ver, antigamente, há uns 30 anos atrás, não se ouvia falar nem de pastora. Não é? Ainda hoje existe uma rejeição muito forte sobre esta questão. Existe os que vão mostrar na Bíblia, né, que não pode, né, e os que vão mostrar que pode. Eu conheço os dois lados, né? E não acho que esteja errado, porque estamos vivendo o final dos tempos. E Joel profetizou que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí eles vai enunciando ainda, né, os detalhes, né, sobre servos e servas. Aqui é a questão de hierarquia da sociedade. Ele não está dizendo sobre os líderes, está falando sobre servos e servas, sobre jovens, né, meninos e moças. Ele está falando sobre jovens e velhos. Ele está dizendo que não tem barreira de idade e nem de sexo. Deus vai estar derramando o seu Espírito, vai estar levantando pessoas em uma diversidade de ministério. Agora, os homens é que começam com essas questões de eu não aceito, porque eu não entendi, porque eu não aprendi assim, porque não sei o que. Então, começa a gerar essa problemática. Então, a mulher de Deus, que serviu a Deus, que é esposa de um obreiro, que é consagrada no ministério, que é reconhecida, mas só pelo fato de ser mulher, já vai ter gente que é capaz de não querer tomar a ceia. Abdicar de um direito seu porque não acha que quem está ministrando tem esse direito. Exatamente. Não é? É triste, né? Então, isso é polêmico. Você diz, não, eu quero polemizar. Isso aí não dá pra gente... Eu achei uma pergunta tão simples. Mas não é tão simples. Não é? Deixa eu dar a paz do Senhor pro pessoal aqui. A Maria Eduarda, a Meire, Laurita, a Casey. Lembrando que a gente está hoje só pelo Facebook, mas após terminar o programa a gente vai enviar o vídeo para o YouTube para que você possa depois acompanhar ou mandar o link para quem você deseja, né? Se quiser, deixe sua pergunta ou mande no WhatsApp, tá bom?
Vamos ver aqui. O que seria uma pessoa indigna de participar da Santa Ceia? Boa pergunta. Quando Paulo está se referindo em 1 Coríntios 11, na leitura que é ali, chega na finalização do seu comentário, ele diz, né? Cada um examine-se a si mesmo. Por quê? Porque foi isso que ocorreu na ceia. Quando Jesus disse assim, um de vós há de me trair, todos, cada um perguntava, Senhor, sou eu? Ninguém olhou para o outro e disse, deve ser ela, deve ser a outra, deve ser ele. Não, cada um olhou para si. Isso é a convivência. Quem convive próximo, quem tem intimidade com Deus, não tem liberdade de examinar o outro. Só pode enxergar a si mesmo diante de Deus. Então Paulo está dizendo, examine-se cada um a si mesmo. Para quê? Para que você não coma e não beba, não é? Do cálice indignamente. O que é esse indignamente? O indignamente que Paulo se refere ali, primeiro ponto, ele não está dizendo que ninguém pode tomar a ceia. Ele não está proibindo ninguém. O que ele está alertando, exortando, é, se você não se examinar, se você não fizer uma olhada interna de como você está e reconhecer erros, falhas, transgressões, e ainda assim você tomar a ceia, então você está tomando indignamente. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que alguém que esteja indigno não possa tomar. Ele está dizendo, examine-se, encontre suas falhas, reconheça que você não é totalmente certo, perfeito, e então tome do pão e tome do vinho. Então não existe nenhuma restrição que Paulo está dizendo que alguém não possa tomar porque está indigno. A indignidade não é o pecado ou o erro que alguém cometeu. É a falta de reconhecimento do erro que cometeu. É o não reconhecer que errou, que falhou. Agora reconheceu, você já pode tomar. Por isso não existe uma restrição. Ah, mas ele pecou, ela pecou. Se o pecador não tiver acesso a essa graça divina, como ele vai ser restaurado? Até porque não existe nenhum homem que não peque. Exato. Não existe um. Os pecados podem ser diferentes. São vários, claro. Vários níveis. É. Mas tem cada um vai reconhecer o seu. Agora, o que Paulo está dizendo é isso. Não chegue lá e tome, coma, como se você não pecasse, como se você não tivesse erro, como se você fosse melhor do que todo mundo. Isso é comer e beber indignamente. Então virá as consequências. Por isso há entre vós muitos que dormem, que estão fracos, né? E que estão enfermos. No momento da ceia, essa é uma pergunta que veio, devemos consagrar ou santificar antes de servir a ceia, o pão ou o vinho? Consagrar ou somente apresentar? É outro assunto polêmico. Jesus! Não é? Porque, por exemplo, no catolicismo, né, ainda hoje, eles entendem que o pão vai se tornar de fato, né, chama-se transubstanciação, vai se tornar de fato o corpo de Cristo, e o vinho que o povo não tem direito a tomar, é só o sacerdote, só o padre, de fato se torna o sangue de Cristo. Não é? A gente não entende assim. Os protestantes já não entendem dessa forma. Nenhuma linha protestante entende dessa forma. Não, o elemento continua sendo o elemento. O pão é pão e o vinho é vinho. Ou o suco de uva é suco de uva. Tem uns que fazem até com Fanta uva. Não deu tempo de comprar, vem a Fanta uva. A irmã me mandou uma mensagem indignada. Pastor, eu me recusei a tomar a ceia. E é uma mulher de Deus, uma profeta, né? Uma mulher séria, já avó. Que estava lá, era de uma sede de uma igreja muito grande. E o pastor disse que não deu tempo de comprar o suco, colocaram Fanta uva na ceia. Eu não tomei. E com bolacha, aquele crack. O responsável pela ceia esqueceu da data, tiveram que fazer um arrumadinho numa sede. Imagina, uma igreja grande. E ela disse, eu me recusei. Eu fiz errado, pastor. Eu digo, mas a senhora quer mesmo ouvir minha opinião? Quero. Eu digo, então tá bom. Eu acho que a senhora não devia se indignar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pão é sem fermento. A maioria das igrejas que servem o pão é pão feito em padaria e com fermento. Então não faz diferença se a senhora vai comer o pão com fermento ou a bolacha. A Bíblia diz que é vinho. A maioria, 99% das igrejas serve suco de uva.
Então você não tinha que reclamar porque é fantaúva, porque de qualquer forma não está biblicamente correto. Porém, a intenção do coração, não é? A sinceridade do coração de participar daquele ato é que vai estar valendo, e não as imperfeições do cerimonial em si. Então assim eu já respondo que tem que consagrar ou tem que apresentar. Isso vai depender do entendimento da liderança, não é? Certo? Vai depender do entendimento da liderança. O que é que Jesus fez? Por isso eu tenho que voltar para Pedro. O que é que Jesus fez na taça? Ele consagrou? Não. Ele abençoou. Mas alguém tem entendimento? Não, tem que consagrar. Bom, Jesus não consagrou, tá? Jesus não consagrou. Só isso. E é pecado não tomar a ceia? Tanto é pecado tomar indignamente, né? Indignamente é pecado tomar. Você traz para si problema. Por que não? E não tomar a Santa Ceia não é pecado, é uma transgressão. Por quê? Porque este momento é um momento de fortalecimento. Então eu me recuso a me fortalecer no Senhor. Se o seu carro está acabando de combustível, você vai dizer, não vou para o posto de gasolina. Tudo bem, você não vai, mas você já sabe que você vai andar bem menos. Mas vamos falar. Sim. Alguém que ele já está maquinando em sua cabecinha, vamos supor, já é domingo, estamos aqui na Santa Ceia, ele já tem um compromisso amanhã, ele sabe que este compromisso, porque geralmente é assim, esse compromisso não vai agradar a Deus, porque não é algo que Deus aprove, então ele já não quer participar da ceia hoje para não ter a consciência pesada amanhã. Então, já que estou sujo, continuarei sujo. Esse é o raciocínio. Não entendo assim, eu entendo assim. Se a pessoa está com esse tipo de pensamento, então na segunda eu vou pecar, e a ceia no domingo, então eu não vou tomar. Não, você deve tomar no domingo, porque a sua consciência ali vai ser trabalhada por Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu estou pensando em fazer isso, é errado, mas eu estou sem força. Na verdade, eu estou até querendo ir, mas eu vou tomar. Me ajude, me fortaleça, me perdoe. Eu acho que é mais favorável eu me arriscar com Deus do que eu me ausentar dele para poder pecar. Não é? Agora, se a pessoa já está determinada, não quero saber, eu vou fazer, então realmente não tem por que ela tomar a ceia, já que não vai ser algo de sinceridade. Não é? Ela não vai se examinar, ou ela já sabe, mas não quer mudança. Então, a ceia é para que eu me examine, identifique o meu erro e, a partir desse erro, quando eu celebro a ceia, eu tenho uma consciência nova, eu tenho uma força nova, uma mudança de mentalidade, de visão e de atitude. Não adianta eu tomar a ceia e, se eu não tiver isso, na verdade, entrou no meu organismo o vinho e o pão, mas não entrou na alma. Então não adiantou, não fez nada. É a mesma coisa que alguém que dá o dízimo por obrigação. Sim. Entra na tesouraria, mas não entra na tesouraria do céu. Sim, exatamente. Mas essa pessoa que ela, infelizmente, tenha essa vida assim, vamos dizer, ela participa do corpo de Cristo, ela participa da ceia do Senhor, mas ela tem um pecado ali que ela não consegue sair, que ela não consegue se desvincular. Então, assim, ela está hoje aqui na Santa Ceia, mas ela sabe que talvez ao sair ou amanhã ela cometa aquilo de novo porque ela está presa naquilo. É uma célula doente, né? Uma célula doente no corpo. O que isso pode acarretar para essa pessoa? O que pode trazer? Tudo começa, não é com a cerimônia da ceia, começa com com a minha consciência de arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não é a ceia que vai resolver. Não é o vinho, não é o pão, não é a oração de alguém. Ela tem que tomar uma consciência e dizer, eu não quero isso mais para mim. Não resolve, mas ela participar dessa ceia, sabendo que ela está assim, isso não traz para ela condenação? Aí traz o prejuízo, por isso que ele disse, se você tomar indignamente, então você vai, de acordo com o nível da sua cauterização de consciência, você vai sofrer um desses aqui. Ou você fica doente, que espiritualmente já está. Vai ficar também fisicamente. Né? Ou você vai morrer espiritualmente, tem os que morrem literalmente. Sim. Eu conheço um jovem que pecou, né? Na época ele pecou lá com a menina e tal, e depois foram ambos para a igreja e tomaram a ceia juntos, mas sem arrependimento nenhum, só para maquiar, porque afinal de contas são filhos de
de líderes, né, que Sim. tinha que fazer isso. A partir do momento que ele tomou aquela ceia, ele ficou louco. Acredito. E ficou de hospícios em hospícios e passaram anos e ele continuava louco. Acredito. Não é? Então assim, mas Deus não é justo, não é Deus. A questão é a falta de consciência do homem, a falta de temor do homem, de estar fazendo algo errado e indo participar de coisas santas, com a consciência, como que assim, Deus não vai fazer nada, isso não vai acontecer nada de mal, então é muito pessoal, né? Ele tinha essa consciência e fez isso, e aí ficou na verdade, dessa forma. Perigoso, né? É um joguinho perigoso. Tem um objetivo? Você acha que você já perguntei, Sim, né? O objetivo da ceia. Qual é o objetivo? Tem vários objetivos, né? Um é memorial, lembra? Jesus fazer isso em memória de mim. O outro é porque a gente não lê o 1 Coríntios 11 a partir do início dos capítulos, do versículo. Só pega do 23 para frente. Por que não pega antes? Por que a gente só pega do 23 para frente e nem vai até o último também, não? Para ali também, exato. do 27. É porque tem que ser só onde tem uma certa bênção, né? Porque no início você vai ver Paulo dizendo assim, eu tenho duas coisas para falar da reunião de vocês aí. A primeira é completamente negativa, no mesmo capítulo, 11. Sim. Eu estou sabendo que vocês se reúnem para comer e beber, mas vocês estão com panelinhas, ou seja, quem é rico traz um cordeiro bem gordo, traz vinho do mais caro e fica só vocês ali comendo e bebendo. Enquanto que os mais pobres, se não tiver dinheiro para trazer o vinho, também não tomam vinho e também não tem carne para eles comer, e vocês não dividem. E eu acredito que haja contenda entre vós. Paulo diz, não, eu acredito, quem me falou acho que não é mentira não, pelo que eu vi de vocês, vocês são meio contenciosos mesmo. Então que Paulo diz, nisso eu não louvo vocês, eu não tenho o que louvar, vocês reúnem-se para a chamada ceia e acontece isso. Então uns saem até embriagados, não é? Enquanto uns comem demais e outros não têm nem o que comer. Está dizendo para ele, vocês não entenderam o que é a ceia. Por quê? Porque a ceia é um momento de comunhão. E outro detalhe, a importância da ceia não é para comer. Sim. Não é para comer. É isso que eles estavam fazendo. E Paulo está dizendo, não é isso. Porque Jesus, tendo pego o pão, partiu e deu. Ele disse, enquanto vocês não entenderem que a ceia não é para comer, é para repartir e para dar. Tá? Isso é provado porque quando Jesus ressuscita, estão voltando os dois primos de Jesus para Emaús, Cleófas e Lucas, e Jesus vai conversando com eles não reconhecem que é Jesus. Quando chega no final da estrada, eles dizem, entra, fica conosco na casa. Jesus entrou, e olha o que diz lá a Escritura. Diz assim, e Jesus tomando o pão, deu graças e partiu. Quando ele partiu o pão, diz, abriram-se os olhos do entendimento e viram que era o mestre. E aí o mestre desapareceu. Porque é o partir do pão que abre o entendimento, é o partir do pão. Mas se eu não tenho entendimento de partir, eu só quero comer. Por isso que o mundo é cego, porque eles não vê a igreja repartir, só vê a igreja comer. E comer para si próprio, o seu ego, o seu orgulho. Não quer saber se o outro está passando necessidade, se o outro está privado. E a intenção é repartir. Então, a comunhão não é união. Não é estar todos reunidos no mesmo lugar, cada um por si. Eu conheço igrejas que as pessoas não se conhecem, os membros da própria igreja não se conhecem. Por quê? Porque ela entra com a família dela, presta, segundo ela, o seu culto e termina e sai, não fala com ninguém. Só fala no máximo com os líderes ou com quem está lá. Então isso, a intenção da ceia é que haja comunhão. E que haja nessa comunhão exatamente o compartilhamento para que possa ser um corpo unido, um corpo uniforme. E não o egoísmo, né? De como as pessoas fazem, né? Só vão lá, não, eu fui, prestei meu culto e fui embora, não falo com ninguém, não cumprimento nem o porteiro. Entendi que foi essa que ele foi, né? Mas, assim, a questão de... Acho que principalmente aqui em São Paulo tem igrejas enormes, tem igrejas que são 4, 5, 6 mil membros no culto. Fica até difícil você ter essa comunhão, né? A questão é que a consciência não é desenvolvida. Não importa, na época de Jesus, quantos milhares tinha? Não é? Então, não é isso, é a consciência.
que tem que ser ensinado, que tem que ser exercitado. Não importa, quer dizer que só as igrejas pequenas então tem comunhão. Então Jesus só está presente nas pequenas. De média para grande, então, é só uma organização, não é mais organismo vivo. Certo? E a igreja de Pyeongchu, que é a maior igreja do mundo. Então lá não tem comunhão nenhuma. Porque é a maior igreja do mundo. Tem ou não tem comunhão? Tem. Por quê? Porque é a liderança. Agora, é claro, se a liderança não vive em comunhão, ela não tem como passar isso. Porque ela não tem respaldo na sua palavra. Ela não tem comunhão com a sua família, não tem comunhão com os parentes, ela não tem comunhão. Então ela não tem como ensinar. A igreja, nós temos que ser uma família. Porque o corpo de Cristo não é uma organização. A intenção de Jesus, a intenção de Deus é gerar uma família. É uma sociedade sem classes. Mas não é isso que a gente observa na atualidade. É tão difícil, não é? ultimamente. Você vê o aniversário de alguém da família, da igreja, se você for olhar as fotos se postarem, só tá aquele grupinho. Sempre, Nunca sempre. os demais não vai. Isso não é igreja. Certo? A igreja vai fazer que todos possam ter acesso sem discriminação. Não é? A gente que tem uma liderança geralmente é bem mais convidado por causa da posição que ocupamos. Mas vai nós ser membro, não íamos nem ser olhados. É bem assim mesmo. O que não é falou correto. Bem, certo? Bem isso mesmo. Não, tem que chamar a pastora. Né? Por quê? Porque ela é a pastora. Às vezes não é nem porque tem de fato um carinho. Sim, é porque quer um status na festa, para dizer, o pastor esteve lá, o pastor estava lá. Que triste, né? Muito triste. Onde chegamos. Quem não dizima, pode tomar a ceia? O dízimo é com a ceia, né? São coisas à parte. Por isso que exatamente agora, não dizima por quê? Na verdade não é não dizima, né? Não existe a palavra dizimar na Bíblia. Mais uma vez eu vou falar, não aqui, mas aqui é a primeira vez. Não existe a palavra dizimar. Existe a palavra dízimo. Dizimar, principalmente no português, é exterminar tudo. Aniquilar, apagar. Chegou a hora, nós vamos agora dizimar. É isso, mesmo, filho? Você construiu até agora você vai dizimar tudo. Certo? Como a gente não existe. por falta de conhecimento, irmão, né? você que vai dizimar. Não, você não foi chamado para dizimar, só se for o mal. Né? Não existe. É dízimo, não tem, não é verbo. Não tem que verbo, dizimar, não é dízimo. Você devolve, você paga, mas é dízimo, não dizimar. Mas se não dizimar pode tomar ceia, depende da consciência que a pessoa tem. Porque tem gente que não entrega o dízimo, porque na consciência dela, ela aprendeu assim, ela entendeu assim, que não há necessidade. Principalmente, as pessoas aprendem errado, né? Por exemplo, pastor, me mostra no Novo Testamento onde é que tem o dízimo. Simples de entender. Por que não está se referindo a dízimo no Novo Testamento? Porque isso é uma coisa natural deles, não precisa falar. Precisa falar quando você vai orientar para o seu filho, sua filha, seja quem for. Amanhã de manhã você levanta, viu? Vai para o banheiro, escova os dentes, lava o rosto, troca de roupa. Precisa? Não. Porque isso é natural. Você não vai escrever uma carta para alguém que está longe ou digitar e vai dizer e fazer essas recomendações, porque isso já é natural, não precisa falar. Então essa é a questão de não constar. Então muitas vezes a pessoa não dá o dízimo porque na consciência dela ela está certa. E Deus não julga o homem fora da sua consciência. Agora, quando ele entender de fato, poxa, não, eu estou em falta, eu estou errado, eu devo sim entregar o dízimo, não é dizimar. Tudo aquilo que eu entendo que é certo e não faço, agora sim estou errado. Mas se eu entendo que isso não é errado, Deus não me cobra pela consciência que eu tenho. Certo? Então Deus perdoa que a pessoa haja na sua consciência, ainda que esteja de forma errada. Mas Deus não perdoa o engano. São duas coisas diferentes. São coisas diferentes, certo? Totalmente estou diferentes. agindo errado pensando que estou certo. Agora, sei que é errado e continuo, agora você está usando de engano. Deus não perdoa o engano. Diferente. Eita, é forte. Tá bom? Quantas vezes tem que tomar a ceia? Existe um número? Bom, aí tem que saber se quer a resposta bíblica ou se quer... Não, a gente quer resposta bíblica.
Existe um número? Sim. Biblicamente, a ceia foi instituída quando? Que festa? Na Páscoa. Quantas vezes tem Páscoa no ano? É uma, não é? Uma vez. Então, E no dia da festa de Páscoa. então Essa é a biblicamente, bíblica. é uma vez no ano. Essa é a bíblica. Agora, o que os líderes fizeram? Uma vez no mês. Não, a igreja de Cristo é uma vez por semana. Todo domingo, de manhã. Na Igreja de Cristo? Eu fiquei hospedado na igreja de Cristo, em Niterói, É Rio de Janeiro. mesmo? Todo domingo. Mas não foi domingo, não, irmão. É todo domingo. Todo domingo, certo? Sim, coisa de... Mas por que todo domingo? Para não dar tempo das pessoas pecarem. Porque ela lembra, eita, domingo tem ceia. Ah, tomara, se funcionar. Então tem igreja que é todo domingo, tem igreja que é uma vez no mês. Aí quando é uma vez no mês, aí começa novamente outros questionamentos. Não, no primeiro domingo, no segundo domingo, terceiro domingo, no último domingo, no primeiro sábado, na primeira segunda, na segunda-feira. Ou seja, cada um coloca naquilo que acha que deve colocar. Então não é bíblico. Porque tudo que é bíblico tem dia e hora estabelecido. É verdade. Tá? E isso eu fico... Eu não disse assim, façam aí como vocês quiserem. É o que acontece, cada um faz como quer. Até porque não entende que é uma vez, né? Não entende que é uma vez no ano. Acha que sendo uma vez no mês, consegue sustentar os crentes com a consciência de não pecarem tanto. Mas e no judaísmo messiânico? É uma vez no ano e quem quiser que se segure o ano inteiro para ser fiel a quem? A Deus. Olha, eu vou te contar uma coisa. A gente fala, eu me coloco, a gente fala assim, a gente obedece a Deus, a gente serve a Deus, a gente segue o cristianismo, mas na verdade a gente faz o que quer. Pois é. Olhando para esse lado, a gente faz o que quer. Entra naquilo que o senhor falou em referente a líderes não poder proibir, né, um cristão de participar da ceia, mas eu acho que tem, então eu proíbo, não toma. Exato. Entendeu? E quem vai dizer, vai fazer o quê? Quem vai dizer que não? Quem É um vai líder, chegar pra acabou. mim e dizer que eu não posso proibir o medo de participar da ceia? É complicado demais, chega a ser triste. Eu não sei se eu fiz essa pergunta. Quando não devo tomar a ceia? Não existe quando não devo, né? Eu devo sempre fazer o exame para sempre poder ter acesso a Deus. Não né? pense isso, irmão. Pelo amor de Deus, você tem que tomar ceia, irmão. Pelo Só amor se de você Deus. você não quer abrir mão do pecado, da vida de pecado, então sim, aí você já optou. Né? E não é Deus que está te rejeitando, porque Judas optou pelo pecado e Jesus mesmo assim deu. Tome, Exato. tome, meu amigo. Ele não, eu vou tomar, mas vou pecar. Por isso que ele morreu, não da forma que ele quis. Porque ele disse que ele pegou uma corda e colocou no pescoço, porque ele pensou, vou me enforcar. Só que alguém que peca neste nível não tem nem direito de escolher como morrer. Quando ele se pendura na árvore, e o galho quebrou, e ele caiu num abismo, e lá abriu as suas entranhas, ele morreu aberto. Veja, nem para escolher como morrer tem direito uma pessoa que tem uma infidelidade com Deus, porque ele vivia com Jesus. Você vai ver, nunca você vai encontrar Jesus repreendendo Judas. Nunca. Pedro levava repreensão, Filipe levou a repreensão. Não é. Judas nunca levou uma repreensão. Ele era polido, ele era ético. Ele sabia entrar e sabia sair. O nível de consciência, ele era muito inteligente. O nível de consciência de Judas era tão elevado que por isso, pela traição que ele assume, que ele resolve fazer, ele não tem nem direito de como morrer. Escolher o direito de como morrer. Eu acho que o mais triste é isso, assim. Acho que é por isso que causa muitos escândalos também o cristianismo hoje. É que parece que quando isso vem de alguém que tem esse conhecimento, de alguém que tem essa vida assim polida e de repente ela decide, porque é uma escolha, querendo ou não. Eu sei que estou errado, eu sei que não agrada a Deus, eu sei que a Bíblia é contra isso, mas eu vou lá e faço. Isso acho que é o pior. Exato. Né? É a consciência de você saber que é errado e você assumir. É uma afronta a Deus. É uma afronta. Exato, é isso, reverendo. Então Deus aceita desafios, mas não aceita afrontas. Isso é uma afronta a Deus, exatamente. Desafio Deus aceita, mas afronta não. Exatamente, é bem isso mesmo. Por quê? Porque a afronta não é contra a autoridade de Deus, é contra a santidade de Deus. E o desafio contra a autoridade, aí Deus mostra que ele é. Por isso ele aceita o desafio, então, mas não aceita a afronta. Bora lá, tá bom. Já que o senhor entrou, não quero polemizar aqui, mas já que você entrou nesse... Alguém que afronta a Deus nesse nível é complicado, né? Só resta o quê? O juízo. Só resta o juízo.
o juízo. Deus é mau? Não. Porque tudo que o homem semeia, o homem colhe. É Deus que está castigando? Não, é ele que está invocando castigo sobre si mesmo. Exato. Não é? Aquele que afronta a Deus, ele está buscando sobre si um juízo. Não é? Assim como aquele que serve a Deus está buscando de Deus o quê? A bênção. É verdade. Não é simples assim. É verdade. Não é? Então tem que ter consciência. Eu, quando não sabia se Deus existia ou não, estava lá no mundo, assistindo o mundo, não tinha nada, não sabia. Sim. Quando alguém me perguntava assim, você acredita em Deus? Aí eu dizia, eu não sei se ele existe ou se ele não existe. Meus pais dizem que ele existe, mas eu nunca vi e ele nunca falou comigo. Mas eu não vou dizer que ele não existe. Eu era prudente, né? Vai que ele existe. Esperto, né? Então eu dizia, eu não sei se ele existe ou se ele não existe. Não vou dizer, eu não creio em Deus, porque vai que ele existe. Né? Eu nunca vi. Então nunca eu era prudente, comigo, não falou. Mas se meu pai diz, minha mãe diz, todo mundo diz que tem, que existe, então vai que ele existe. Pelo menos até agora eu não posso dizer que ele não existe. E ao mesmo tempo eu dizia, agora, se o adversário existe, isso aí eu sei que existe. Porque o mal era muito evidente, né? Entendeu? Então a gente usando de uma certa prudência com Deus se agrada. Né? E eu não tinha consciência de Deus. Pois é. Eu não sei por que entramos, né, nisso, mas acho que faz parte mesmo. Acho que por causa de Santa Ceia veio uma pergunta assim. O que é pecado contra o Espírito Santo? Talvez porque a pessoa pensa assim, se o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, talvez não posso tomar ceia, será? Não sei. As pessoas também, as lideranças, né, usam desse artifício para poder coagir as pessoas às vezes, né? Dizem, não, porque se você pecou, e aí eles é que vão determinar o que é pecado contra o Espírito Santo. Mas aí é uma questão que é polêmica, por quê? Porque agora vou ter que voltar lá atrás, no seguinte, a Escritura, toda a Escritura original, em Primeira Aliança, Segunda Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá? O que eu vou dizer, eu sei que tem muita gente que não concorda, e não importa. Essa é a minha opinião e eu tenho base no que digo, para mim. Sim. Toda ela é escrita em hebraico e aramaico, toda. O Novo Testamento só tem vestígios de grego, foi compilado, tá bom? Então ela passa do hebraico, do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para as línguas. No nosso caso, português. A língua mais difícil de ser aprendida na gramática no mundo. É mais fácil falar japonês, em braille, como diz o outro, do que o português. Okay? Então nós temos um problema sério de traduções. E aí já vai começar por aí. Porque nos textos originais, não é? Espírito Santo, como veio para nós, Ruach HaKodesh, em hebraico, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, e não Espírito Santo, que tiraram o artigo. E quem é o Espírito do Santo? Quem é o Santo de Israel? Deus. Que Jesus disse, Deus é Espírito. Então, na verdade, esse pecar contra, não é contra uma terceira pessoa, e sim contra diretamente a primeira pessoa, que é Deus, que é a autoridade máxima. Aí volta de novo lá para a questão do afrontar a Deus. Tá? Então, o ser humano que ele age consciente, sim, que ele comete aquele pecado consciente, seja o pecado qual for, exatamente, me permita se eu estou correta, seja o pecado qual for, mas ele tem consciência, ele sabe que é pecado, sabe que é desonra a Deus, e ele vai lá e faz, ele pecou. Isso constitui um pecado contra Deus. Porque contra o filho não é, porque o filho já veio para perdoar todo o pecado. E é sem perdão, e ele aceita tudo, né? E é sem perdão mesmo. Isso é a tradução em português, né? Mas não é o assunto de hoje, só se eu marcar outro assunto pra gente ver. Tá certo, mas é porque aqui, ó. E por que o pecado contra o Espírito Santo é o único? Pois é, já disse, isso é questão aqui, é um erro de tradução. É o único que Deus não perdoa. Né? Não tem isso. Será que Deus não tem alguma coisa que Deus não possa perdoar? Acho que não. Aonde houver arrependimento, é impossível que Deus não haja com salvação. Certo? Certo. Agora, é impossível Deus salvar alguém que não se arrepende. O homem não tem poder de se salvar, mas tem poder de se perder. Por quê? Falta do arrependimento. Anota essa pra mim, por favor. Bom, chegamos na última, já 9h20 já, pastor. Tô tranquilo. Com
Conforme a Bíblia, na ceia Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós não fazemos essa parte. Isso significa que nossa ceia está incompleta? Não, porque a celebração de Pêssego não tem lavagem de pés. A lavagem dos pés que Jesus fez não foi durante ali e para ser estabelecido isto, desta forma. Ele era judeu, cumpria a lei e festa de Pêssego, celebração de Pêssego, não tem lavagem de pés. Por que Jesus faz a lavagem dos pés? Tá? Lembra que aqueles que vão segui-lo, uma grande parte já são discípulos de quem? De João. De João. João o quê? Batista. Por quê? Batista não é sobrenome não, tá? Batista não é sobrenome hebraico. Era o ofício. Sim. Ele batizava, Sim. então chamava João Batista. É feito que você passa o menino do picolé lá do outro lado da rua, você, ô picolé! Não é o nome dele, é o ofício. E ele sabe que é ele volta correndo para te pegar o picolé. Certo? Então por isso que batismo não era sobrenome, era o ofício. Então Jesus pega a grande parte, principalmente depois que João perde a cabeça, né, que morre, Sim. perde a cabeça que morreu, tá, Sim. né? Perdeu Sim. a cabeça que desviou, né? Morreu. Degolado, né? Os discípulos de João foram para onde? Para Jesus. Para Jesus, né? Certo? Inclusive André e o Pedro e tal também serviam a João. E eles tinham passado por um batismo de águas, não é assim? Mikve, que é um banho de purificação. Quando é no finalzinho do ministério de Jesus, Jesus, vem cá, eu vou lavar os vossos pés. Por quê? Não precisa dar banho no corpo, porque isso já foi lá atrás no início. Na caminhada, vocês conseguem se manter limpo. Mas eu preciso lavar os pés, por quê? Porque lavando os vossos pés, eu estou preparando vocês para seguirem no novo caminho. Certo? Então, isso aqui é um caso à parte, né? Jesus vai estar dando uma aula sem falar. Certo? Sim. Lavava os pés e tirava as crostas do egoísmo do coração deles, porque eles estavam discutindo quem era maior. Jesus disse, eu não vou falar porque vocês não entendem aquilo que eu falo, eu vou ter que fazer para vocês verem o que é que eu digo. Então, quer ser maior? Sirva os seus irmãos, todos eles. Ele lavou os pés de Judas, de Pedro, de todos, de Tomé. Quer ser grande? Então se reduza. Seja útil ao próximo. Porque assim, você fazendo, ele se fortalece. E quando ele se fortalece, por que tanto serve a Jesus? Porque ele serviu a tantos. Mas serviu a tantos e seu coração estava tão dilatado para servir muito mais, que quando ele partiu, seu desejo continua atuante, através de vidas que recebem essa essência. Por isso tantos o servem há 2000 anos. É verdade. Né? Ele se fez menor para levantar os menores. E quando os menores cresceram, mesmo assim tinham que ter consciência que continuavam menores do que aquele que é maior e se tornou menor. Amém. Então é o ciclo. Né? Então a lavagem dos pés não faz parte da questão da celebração da limpeza e daquilo que Jesus instituiu. Ali são duas instituições. Uma, memorial. Memorial é o pão e o vinho. E a outra é a ceia da peça, que é realmente a alimentação, que é outra parte que a igreja falha. Não se faz um jantar com a igreja. Não. Essa é a ceia. Não existe ceia de um pedaço de pão e um coisinha disso. Isso não é ceia, filho. Esse é o memorial. Por isso que ele diz, fazer isso em memória. A parte memorial é o vinho e o pão. E a ceia é a mesa. Por isso que em 1 Coríntios 11 estava o povo fazendo a ceia, literal, só que de forma errada. Por isso que Paulo disse, se você tiver fome, come em casa. Aqui não é para comer, aqui é para repartir, aqui é para comungar. Aqui é para a gente estar nessa comunhão. Exatamente. A paz do Senhor, André, irmã Bênção, Rosângela, sejam bem-vindos. Bem-vindos, na verdade nós já estamos quase terminando. Eu quero, antes de pedir para o reverendo dar suas considerações finais, quero falar para vocês que o Bíblia em Questão vai dar uma pausa, né? A gente está aí no mês de setembro, a gente vai finalizar, mas vamos ter até a última quinta de setembro, nós vamos dar uma pausa e vamos voltar para a segunda temporada em janeiro ou fevereiro, tá bom? A gente vai voltar sim, é porque agora faz-se necessário realmente dar uma pausa. A gente está aí desde maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, né? De Bíblia em Questão, graças a Deus tem sido uma bênção, mas a gente vai dar uma paradinha. Reverendo, suas considerações finais sobre a ceia. Então, mediante a tudo que ouviram, aqueles que estavam desde o princípio, ou quem vai ouvir posteriormente, não é?
Tá vendo que todo o assunto bíblico é de fato polêmico. Por quê? Porque nós estamos afastados dos originais e estamos afastados também territorialmente, não é? Afastado também no tempo, 2000 anos nós estamos afastado territorialmente do Oriente para o Ocidente, linguagem diferenciada, pensamento diferenciado. Então tudo isso complica, né? Mas mesmo assim eu acho tão interessante que, apesar da imperfeição das interpretações, o poder de Deus é tão vivo que é capaz de, mesmo das nossas imperfeições de interpretação, atuar transformando vidas. Não é? Sim. Transformando vidas. Não é perfeito. Nossa fé não é perfeita, mas Deus é perfeito e Ele trabalha mesmo assim. Então é uma questão de tempo para a gente ter uma consciência diferenciada, amadurecendo nas Escrituras. É uma caminhada, é uma jornada, né? É um eterno abrir mão de alguma coisa para adquirir outro maior para o nosso bem, para que a gente possa se tornar melhor para aqueles que estão à nossa volta. Né? Exato. Então eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, me sinto honrado de estar aqui, certo? E se os irmãos que estão nos vendo, né, nos assistindo, depois quiserem fazer curso de cultura hebraica conosco, tá? Isso aí a gente acerta, porque é online, né? A gente acerta as matérias. Tem gente que quer só um livro, né? Eu estou desde o ano passado ministrando o livro de Gênesis, desde o ano passado. Nós já estamos agora praticamente encerrando já o outro ano, e nós estamos no capítulo 24 de Gênesis. Desde o ano passado. Por quê? Porque é para extrair todas as riquezas que tem ali, de fato. Não é? Em compensação, eu posso dar cinco livros num ano, mas aí muita coisa vai ficar sem ter como abordar, né? Então a gente ministra teologia com cultura hebraica, porque aí adiciona, né? Aí a gente entende melhor, cresce na consciência. E aqueles que fazem parte conosco, eu digo, ó, isso aqui eu estou te ensinando, que é bíblico, que é da cultura hebraica, não é para você pregar, é para você saber. Por quê? Porque a igreja já tem uma visão, já tem uma linha de pensamento, então não é para criar tumulto, não é para desvirtuar, não é para não edificar as pessoas. A gente só pode falar aquilo que edifica. O que vai gerar polêmica não precisa. Agora, eu preciso saber mais do que prego. Sim. Certo? Então, a gente tem essa visão, não é? Então, por isso que tem certas coisas eu não posso falar, que você pergunta assim, e não dá, porque eu não sei quem está do outro lado ouvindo, né? E em vez da palavra ser um canal de bênção, vai virar uma polêmica que vai virar uma coisa negativa. Então é melhor. Jesus nunca expressou alguma coisa que não pudesse ser concebida para ser edificante àqueles que o ouviam. Por isso que ele disse assim: muitas outras coisas eu tenho para vos falar, porém não agora. Por quê? Porque agora vocês não têm maturidade para ouvir o que eu tenho. Para agora eu não posso dizer isso, não era hipocrisia. Isso era cuidado com a alma, tanto dos seus discípulos como daqueles que viriam. Por isso que ele diz, mas quando o Ruach, quando o Espírito de Deus vir, então ele vai vos ensinando, né? Vai lembrar e vai ensinar. Né? Porque ele tem a sutileza de nos ensinar e a gente consegue compreender sem se revoltar. Sim, exatamente. Graças a Deus por isso. Eu só tenho a agradecer, quero agradecer ao Senhor mais uma vez, pedir que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Espero em nome de Jesus que o ano que vem possa contar com o Senhor aqui. É verdade, se pudermos estaremos aqui. Em nome de Jesus, quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco até agora, você que vai assistir depois pelo YouTube. Peço em nome de Jesus que possa te ajudar, que possa te edificar, que possa tirar suas dúvidas, que a nossa ideia é essa, né, pastor? Levar um pouco de conhecimento, um pouquinho que seja, né, que vai melhorar a sua vida cristã, vai te abrir os olhos em algum aspecto que você tenha dúvida aí. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você tenha uma noite de descanso, tenha um sono reparador em nome de Jesus. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui falando sobre evangelismo virtual, né? Com o projeto ID. As meninas vão estar aqui comigo também. E na outra quinta, o pastor Jonísio vai estar aqui e a gente vai falar sobre graças versus ex. Não é luta, é só esclarecimento, tá bom, irmãos? Deus abençoe você até quinta-feira que vem. Amém.